Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Meirelles, CEO da Sintonia Terceirização e facilitadora da AGE Escola de Negócios. O tema de hoje é sobre declaração de imposto de renda pessoa física, um assunto que tira o sono de qualquer contribuinte anualmente. O período de entrega é de 2 de março a 30 de abril. E eu pergunto para vocês, já estão preparados para a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física? Se você já declarou o imposto de renda ou nunca declarou, mas ainda tem dúvidas sobre o processo, este vídeo é para você. Vou pontuar algumas atualizações e regras que a Receita Federal disponibilizou para o ano de 2020. Antes de me aprofundar, eu vou falar o que é o IRPF. Como o próprio nome já diz, é um imposto pago para o governo. Tudo aquilo que você possui, seja como bens ou dinheiro. É a hora do momento de acerto de contas entre o governo e o cidadão. Quem precisa declarar o imposto de renda? Os trabalhadores brasileiros que tiveram rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. Então, se você trabalha na sua empresa, tem um informe de rendimento e eles for maior que este valor, você precisa declarar. Rendimentos tributáveis ou não tributáveis, direto da fonte, superior ao valor de R$ 40 mil. Um pequeno exemplo, se você teve uma rescisão e o seu fundo de garantia é um valor superior a R$ 40 mil, você está se enquadrando e precisa declarar. Os trabalhadores rurais que tiveram uma renda superior a R$ 142.798,50, quem teve alguma posse de algum bem superior a 300 mil, então se você comprou um imóvel, por exemplo. Se você teve algum ganho de capital ou alienação de bens. Se você teve algum imóvel e você vendeu ele no valor maior do que ele vale, o ganho que você obteve, ele já entra como obrigado a declarar, tá bom? Pessoas que operaram a bolsa de valores. Antigamente não era comum. Hoje em dia o que mais tem é pessoas que estão fazendo investimento. Então vocês também têm que ficar de olho, porque por menor que seja o valor que você está investindo, é bom você inserir na sua declaração, tá bom? E também quem se oficializou no Brasil. Se a pessoa for portador de algumas doenças, tem uma lista certinho, você está isenta. Porém, você tem que ter um laudo médico comprovando que você tem aquela doença. Agora vamos às regras e às novidades. A Receita Federal atualizou para o ano de 2020 a restituição. Uma notícia boa. Até o ano passado eram em 7 lotes e iniciava nos meados de junho. Já para este ano serão em 5 lotes, dando início já para o dia 29 de maio. Então, quanto mais cedo você entregar sua declaração, mais cedo você vai restituir. O prazo final para a restituição é até setembro. No dia 30 de setembro, em dia útil, vai ser a data finalizada. Uma outra novidade é o INSS do empregado doméstico. A partir de agora, você não vai poder mais deduzir aquele INSS que era pago mensalmente do seu empregado. O que aconteceu? Em 2015, a PEC determinou que os empregados domésticos teriam o mesmo direito que um CLT. Nada mais justo. Então, eles teriam direito a 13º, a férias. E o que aconteceu? Os empregadores ficaram assustados. Falaram, eu não vou conseguir manter um empregado. E o governo pensou, ficou com medo, né? Porque as pessoas iam começar a mandar embora seus empregados, não iam adquirir isto. O governo sugeriu que ele pagasse o INSS do empregado doméstico, porém, na hora que ele fosse declarar o imposto de renda dele, ele ia poder deduzir este valor. Só que tinha um prazo, era até 2018. Como não prorrogou, ou seja, finalizou. O porquê? Porque o governo entende que as pessoas já sabem da importância deste empregado dentro de um lar. Bens e direitos. No programa, na aba Bens e Direitos, agora é obrigada você colocar o CNPJ dos bancos. Ou seja, quando entra como um bem, um direito seu, alguma poupança, caderneta de poupança, você tem que inserir o CNPJ do banco. Não era obrigatório, mas agora é. E a parte de direitos, quando você for preencher alguma informação de algum imóvel, era facultativo. Ainda não se tornou obrigatório, mas é importante que você preencha, porque possa ser que fique. Então é bom você já ter todas as informações já inseridas. Agora também tem uma tela nova no programa. Então, quando você baixar o seu arquivo do PGD lá da Receita Federal, você já vai iniciar vendo que tem 3 abas. A nova, que é quando você vai preencher uma nova declaração.
Em preenchimento, você começou uma declaração, mas vai voltar depois para preencher. E transmitida, caso você já tenha feito uma declaração do seu próprio computador e salvou o arquivo, você só acessar em transmitida que vai ter acesso a este arquivo. Qual tipo de declaração? Você vai poder escolher como você quer iniciar. Então você pode importar do ano anterior, que é uma que você já tem salvo. Você pode ir importando da pré-preenchida, que eu vou explicar melhor o que seria isso. E começando em branco. Começando em branco, você não tem nada salvo, você já vai iniciar a declaração, só inserir o CPF e o nome da pessoa. E uma outra parte, a declaração de ajuste anual, que é onde todo mundo vai começar. Você clicando em ajuste anual, você já vai dar início à declaração. Saída definitiva do país, o próprio nome já diz, você se mudou do Brasil. E espólio final, quando você vai fazer uma declaração de alguém que faleceu. A declaração pré-preenchida, ela nada mais é quando você vai importar algo com seu certificado digital. A pré-preenchida, você vai informar se é um titular ou se você tem alguma procuração, mas ela só pode ser enviada com certificado, que é um token. Esse certificado, ele vai ter todas as suas informações. Aí, como que vai saber todas as suas informações? Como que o certificado já vai saber quanto que eu recebi? Então, vamos lá. A DIRF. A DIRF é uma declaração que as empresas têm. Então, quando chega no início do ano, ela já é obrigada, todas as empresas já informou quanto que aqueles funcionários teve de rendimento, tributáveis, não tributáveis, todos os valores que foram ao longo do ano. Então, quando o empregador já envia a declaração, a Receita Federal já cruza essa informação. A DIMED, que é uma declaração para quem tem consultórios médicos. Então, se você teve alguma consulta médica, colocou lá seu CPF, pediu um recibo, eles informam na declaração deles que você esteve lá. A DIMOB, que é uma declaração para quem comprou um imóvel, por exemplo, de imobiliários. Se você comprou um imóvel, a Receita Federal já está sabendo porque estas instituições já entregaram a declaração dela. Ou seja, a Receita Federal sabe de tudo na nossa vida. Então, antes mesmo que você vai informar o que você recebeu, o que você ganhou, ela já sabe. Ela só vai ter certeza do que você está informando, para ver se vai bater as informações. Modelo completo ou simplificado. Muitas pessoas ficam em dúvida em qual tipo de declaração ela vai enviar. A completa, ela é o ideal para uma pessoa que tem um perfil casado, tem filhos. Por quê? Porque ela vai estar incluindo dependentes, custos com escolas, com assistência médica. Estes custos serão deduzidos do seu imposto. Agora, para uma pessoa que é solteira, o mais ideal é a declaração simplificada, porque as informações como os custos de vida daquela pessoa vão ser ignoradas. Mas conforme você for preenchendo a declaração, você vai poder optar em qual dos dois você quer, qual dos dois será mais viável, a declaração completa ou a simplificada. Os erros mais cometidos na declaração. Pode parecer banal, mas na hora de fazer o preenchimento, muitas pessoas erram na hora de inserir o seu endereço. Não colocam um complemento certo, falta algum número. Os dados bancários, tem pessoas que colocam alguma conta que nem utiliza mais. Então fiquem atentos a esses pequenos detalhes, isso pode te evitar que você caia numa malha fina por erros banais, tá? Os dependentes, é um caso muito sério, você tem que inserir realmente quem é seu dependente. Então, se a pessoa for o seu filho, por exemplo, e ele for trabalhar, ele tem 19 anos, fez algum estágio no ano que você está entregando a sua declaração. Ele já teve um rendimento, ou seja, ele não é seu dependente. Então, na hora de você colocar as informações, vejam certinho quem são seus dependentes. Seu cônjuge, seu companheiro. Se você for inserir a sua esposa ou seu esposo, tem que ver se ele não declarou também o imposto de renda. Se ele já fez a declaração dele, ele não vai ser seu dependente, tá? Autônomo. Quem é autônomo tem que ver se compensa continuar sendo autônomo, porque as pessoas na hora de fazer a declaração esquecem que o carnê-leão a pessoa não pagou INSS. Então, você está às vezes sendo um MEI, que já está incluso todos esses impostos, todo o INSS, pode ser mais eficaz. Os aluguéis também, se você tem alguma casa, seja por temporada que você alugou mensalmente,
estes valores têm que ser inseridos, tá? Rendimentos de aplicações financeiras. Às vezes, deu R$100 no meu rendimento. Insere. Então, qualquer valor que você tiver que colocar, coloca tudo na sua declaração. Despesas médicas. Gente, realmente, de fato, que tenha sido despesa médica com serviço. Não porque você comprou algum remédio, isso não entra. Então, é só em caso de serviço médico, tá bom? As vantagens de você declarar o imposto de renda. Primeiramente, porque você vai ficar 100% com o fisco, né? Você não vai estar devendo nada para ninguém. O fisco já vai saber tudo da sua vida, você está informando do que você ganhou. Você vai estar sustentando uma base de crescimento, então você está sendo visionário. Mesmo que você não tenha aquele valor que você teve um rendimento no ano de 2019, por exemplo, mas futuramente o meu rendimento vai aumentar, é importante você declarar, é uma vantagem. Você não pode também correr a multas. Às vezes você tinha a obrigação de declarar e por não declarar você vai ter uma multa e juros para pagar. Ter um comprovante de renda, isso é importante, porque às vezes você vai comprar um imóvel e precisa de um comprovante. Outra desvantagem em declarar. Se você foi obrigado a fazer a declaração e não enviou no prazo certo, você vai pagar uma multa que varia de R$ 165,74 ou 20% se você devia algum imposto. Então não vale a pena. Você tem um prazo aí de março a abril. Veja certinho, se organize e não espere passar esse prazo. Eu vou dar uma dica. Quem quiser fazer a declaração pelo celular, você pode baixar o aplicativo da Receita Federal no seu Google Play ou no App Store. E através dele você consegue já inserir as informações e enviar. Então, se é uma declaração simples, compensa você fazer pelo celular, que é rápido e prático. A próxima dica é que você tenha em mãos todos os seus rendimentos de banco, da empresa, de planos de saúde, porque na hora que você for fazer essa declaração ou passar para algum profissional fazer, é importante ele ter tudo em mãos. Então se organizem no decorrer dos anos, conforme você for indo em algum médico, algum hospital, que você pagou aquela consulta que foi particular, guarde os comprovantes, que isso pode ser importante na hora de você declarar. A malha fina. Eita, por que existe? Porque é a hora que a Receita Federal vai identificar possíveis fraudes que alguns cidadãos tentam burlar o sistema. Então, muitas das vezes, existem profissionais que ofereçam um serviço, você vai fazer sua declaração de imposto de renda, mas você não vai pagar nenhum imposto. Gente, isso não existe. Se você tem algum imposto a ser pago, você vai pagar. Se você tem a restituir, você vai restituir. Não tente burlar o sistema. A Receita Federal sabe de tudo da nossa vida. Eu costumo dizer que somos um número. Supermercado, quando você vai dar o seu CPF, a Receita Federal já está sabendo o que você está comprando, o que você está consumindo. Por isso é muito importante que você tenha muita atenção, evitando erros, incluindo todos os gastos, ganhos e impostos a serem pagos. Que dessa forma você vai evitar cair na malha fina. Fiquem de olho, nem todo mundo que oferece de fato é. Não confie, o seu CPF que está em jogo, a Receita Federal sabe de todas as informações da sua vida. Então, tenha em mãos todos os documentos, guarde esses comprovantes. O período é de 5 anos que a Receita Federal cobra do contribuinte caso caia na malha fina. Bem, chegamos ao fim de mais um conteúdo da AGE Escola de Negócios. Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola. Compartilhe este vídeo com seus colegas.